Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sérgio Craveiro aqui direto da Sindiflix. Olha só, eu começando a falar aqui com vocês, obrigado. Adorei aqui, ó, tem xícara pra canhoto, né? Adorei aqui eu estou em casa. Amanda Lobão com vocês aqui, pessoal. Ela é que é a dona aqui de tudo. Começamos hoje diferente com o nosso querido Sérgio Craveiro, né? Que já tá no mercado, gente, antes mesmo de eu nascer. Eu tenho que falar isso, Craveiro. Não tem como. Isso, né? Tenho que falar isso para demonstrar essa tua autoridade. A gente vai chegando, né? Vão os novatos chegando, de certa forma, aí me coloco entre esses jovens porque a gente aprende contigo e outros grandes do nosso mercado. Toda a história, gente, o Craveiro. É câmera 5 ou câmera 1 que eu olho? Hoje eu não sei. Alguém me avisa aqui, por favor. O Craveiro, num dos primeiros eventos que eu fui fora de São Paulo, eu me surpreendi com a quantidade de gente que conhecia Craveiro, conhecia o trabalho do Craveiro de muito, muito tempo antes de mim. Isso significa que o cara, ele é um pioneiro, ele é um precursor. Ele ensinou muita gente que hoje está no mercado. E vou dizer qual que é a diferença dele para muitos que estão por aí. Craveiro tem um coração enorme, enorme, Craveiro. Tenho muita gratidão por todas as vezes em que eu precisei da tua ajuda e você me indicou alguém, me indicou para algum evento seu, para alguma fala sua. Dá oportunidade para todo mundo que está ao teu lado. E, cara, não tem como a gente não se ligar a essa energia positiva, essa energia boa que você emana. Agora me diz aí, a causadora dessa energia boa é Karine? Da onde que vem essa energia boa? É a Karine é a culpada disso tudo, né? Com certeza. Na verdade, assim, Amanda, o que acontece? A gente sabe, né, que tem que sair passando o bastão. A gente vai ficando um pouco mais velho, né? A gente vai vendo que pessoas realmente estão comprometidas com o mercado de condomínios, porque, assim, imagina quantas pessoas já não passaram me pedindo oportunidades, me pedindo, né, situações onde possa realmente trazer conteúdo, trazer realmente algo que possa ajudar os condomínios, né? Que essa é a minha função. Eu tenho uma frase que eu tenho dito, eu li ela em algum lugar agora que eu não vou me recordar, até peço desculpas ao autor, mas quando a gente faz o que a gente faz, a gente faz o que a gente gosta, a gente nunca vai trabalhar na nossa vida. Então, na verdade, eu nunca trabalhei com condomínios, eu faço aquilo que eu sempre gosto, né? Aquilo que eu gosto é de acordar, viver bem. Porque assim, uma coisa que eu sempre digo, que nenhuma construtora, ela vende apartamento. Ela vende o sossego. Quanto é que vale o teu sossego? R$500 mil em forma de 3 quartos, 2 quartos, com banheiro, com suíte. Aquilo lá que você está comprando. Aquilo é o teu sossego. Então, o condomínio tem que ser transmitido o sossego, principalmente pelo líder, pelo síndico, né? O síndico, ele foi eleito por um povo. Então, ele tem que transmitir essa energia, transmitir essa segurança, essa transparência, que, aliás, é o tema do que a gente vai falar aqui, né? As principais dúvidas do síndico, porque, assim, ninguém nasce sabendo, e com a gente, com a experiência vivida, com os erros cometidos, a gente tem como passar essa experiência, a lógica das coisas dentro de condomínio. Você é mais do que merecedora, você está no mercado de condomínios, você insistiu, a gente se conheceu dentro de um evento, acho que foi em São Bernardo do Campo, né? Foi em São Bernardo do Campo, a gente se conheceu num evento. Você estava... isso já faz também uns 5, 6 anos para mais até. Então, quer dizer, você estava começando no mercado, eu lembro, e aí você vem se destacando ao longo aí de anos, né? Durante a pandemia você fez um trabalho, falando agora de você, um trabalho de parabéns, né? Um trabalho que os síndicos estão referenciando, que os síndicos estão elogiando. Então, isso precisa ser falado, né? Lógico, a gente está aqui
né? Nós dois aqui, mas tem inúmeros profissionais na área do mercado, na área do direito, na área da administração, na área da contabilidade, na área da engenharia, que estão se dedicando demais aos estudos no condomínio, né? Então tudo isso é louvável. Tem trabalho para todo mundo, não existe concorrente de nada. E olha quantos advogados não tem aí, olha quantos administradores de condomínio não tem por aí. O que a gente precisa é estar todo mundo junto, né? Isso mesmo. Tem aí um oceano de oportunidades, né? Os pescadores, quando vão pescar tudo no mesmo barco. Quando a maré está cheia, tem peixe para todo mundo. E quando a maré está baixa, não tem peixe para ninguém. Então a gente tem que estar sempre com a maré cheia, tem que estar sempre trabalhando. Tem oportunidades demais para síndicos. Aliás, no Conase agora, que vai ter dia 19 e 20 de maio, né? Você está convidado, né? Já vai aparecer uma oportunidade aí, fica de olho aí, né? Aguardem até o final. Aguardem até o final que vai ter surpresa boa. Exatamente. E o que vai acontecer? O que a gente tem passado para esse pessoal? Né? Essas oportunidades, né? Essas conquistas. Né? Isso a gente vai falar no Conase do número de síndicos, como cresceu. Em 2019, no terceiro Conase, eu passei lá, já estou até deixando a palestra pronta, que eu vou dar inicialmente ali rapidamente, e falar dos números dos síndicos que tem no Brasil, né? Que a gente tem de cadastro. Aumentou em torno de 200%. Olha só. Né? Não é assim, como qualquer São outro... 420 mil síndicos, ou é por aí, ou é muito mais que isso? Não, é menos. Muito menos. O Brasil tem 1.209.000 condomínios. Condomínios. A quantidade de condomínios no Brasil tem em torno de 1.200.000 condomínios. A última apuração que eu fiz foi em dezembro de 2020, com uma lista realmente notória, tem 1.209.000 condomínios. É muito mercado, né, Craveiro? É muito mercado. Só no estado de São Paulo, a gente tem em torno de 330 a 340 mil condomínios, né? Fora nas outras capitais que você conhece muito bem, que você já fez palestras e tudo mais, em Salvador, Fortaleza, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, chega e fatalmente. E aí eu posso dizer, porque aí eu não sei das outras pessoas, sinceramente eu não acompanho assim muito, né, os colegas, mas eu já fui para cidades que somam 200 mil habitantes para mais. Eu já fui para Juiz de Fora inúmeras vezes. Eu já fui para Petrolina, já fui para Montes Claros, já fui para Londrina, já fui para Maringá. Eu lembro que você me contou que você foi para um evento em alguma cidade e tinham assim 10 pessoas na sala. E, gente, não, peraí que a gente está esperando o pessoal chegar. Não, esses são os síndicos da cidade. São 17. Todos esses que estão nessa sala. Foi no Macapá, foi na capital do Amapá. Foi em Macapá. A dona da administradora, que era uma contabilidade, que, né, me chamou. Você vem? Lógico, tá. Aí fui para lá, tal. Cheguei lá na sexta-feira, tal. A palestra foi sábado de manhã. Quando eu cheguei lá, 9h30, não tinha ninguém para começar o evento, né? Caramba. Aí a gente tem uma outra visão daqui de São Paulo, né? Do que a gente vive aqui. Quando o evento começa às 9 horas da manhã, às 6 já tem que estar lá no evento, né? E era 9h30 e chegou uma pessoa que trabalhava na administradora lá para ajudar ali no credenciamento e tal. E aí quando eu vi era umas 10h30, 10h15, assim, 10h30, tinha lá umas 20 pessoas no local. Uma era que trabalhava na administradora, a outra era não sei quem. Aí eu falei, vamos começar, tal, não vai vir ninguém. Ela olhou assim, olhou, falou, não, tá todos os síndicos da cidade estão aqui. Né? Mas você vê, Petrolina, por exemplo, foi um evento que eu fiz, foi 160 síndicos, né? Você pode ver aí no YouTube da TV Conase, colocar aí Enacim, acho que foi o 13º Enacim, que é o Encontro Nacional de Síndicos, que eram eventos que eu fazia nas cidades, né? Então, assim, Caxias do Sul já fui dar palestra, eu já fiz evento em Caxias do Sul. São cidades que não são capitais, mas que têm uma relevância muito grande, né? Mossoró, que mais? Você já foi para muito lugar em muito Craveiro, lugar. é inimaginável. Vitória da Conquista, Feira de Santana, Balsas no Maranhão. Para Balsas no Maranhão. Eu sou do Maranhão e não conheço Balsas. E tu já foste para lá falar sobre o condomínio. Eu já fui, a pedido de um colega, fazer uma reunião de condomínio, no condomínio Versalhes, de 144 unidades. E já fizemos um evento lá também para síndicos da cidade. Tinha bacana. Lá também uns 30, 40 síndicos lá. Não sei ao certo quantos condomínios tem, deve ter poucos condomínios, né? Uma cidade que está crescendo, mas percebe. E outra coisa, Imperatriz também, já fui para Imperatriz, né? Para ministrar curso e palestra, inclusive, em Imperatriz, né? Então, assim, muita andando demais, né? Manaus, então, já fui inúmeras vezes, né? Belém, para Rio Branco. Então, Cuiabá, né?
Agora está surgindo um evento para fazer em Nova Mutum, que é uma cidade próxima a Cuiabá. Nova Mutum, não conheço. É uma cidade que está crescendo demais. E você vê o Mato Grosso... É a tendência de moradia, né, o Craveiro? Mato Grosso tem Sinop, tem Rondonópolis, né? Você vê aqui na Baixada Santista, o que a gente não tem? As 9 cidades da Baixada Santista, todas elas são condominiais. Exato. Né? Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, onde você vai, você tem... Inclusive, comentei aqui que Santos é a terceira cidade mais verticalizada do país, né? Perde para as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. E aquela que não é capital, entre as que não são capitais, ela é a maior. Então, só que em Santos, por exemplo... Mas eu vejo algumas coisas aqui bem regionalizadas, que é o que eu quero falar contigo. Nessas viagens todas aí que tu passaste, tu notas essas regionalizações e como de um lugar para outro... Às vezes, eu não vou dizer nem a lei, mas como certas situações são tratadas de forma diferente ou não? Demais, demais. Exemplifique, Craveiro. Exemplifique. É por causa das culturas regionais, né? O tratamento, por exemplo, que na gestão de conflitos, né? O tratamento que o mineiro, por exemplo, dá quando acontece alguma coisa. Ele vai lá, toca na casa da pessoa, né? Uai, você viu o que você fez? E começa a falar de uma forma bacana. E, na verdade, tem muito síndico né, no Brasil que faz isso. Mas aqui em Santos, não. Aqui em Santos é multa direto. É igual trânsito, né? Igual passou sinal vermelho é multa, não tem desculpa. Né? O que eu noto do litoral também, que muitos, até por serem condomínios de veraneio mesmo, as pessoas não residem ali, eles não querem problema. Sim. Problema é uma coisa que eles não querem. Então, assim, se tem gente brigando por cota condominial, porque estão dizendo que o síndico... Eles não querem, eles vêm para, né, descansar. Isso que eu noto também, essa diferenciação do litoral. Brasília, eu noto muito problema de pilotis. Tudo lá é porque o pilotis é uma área que é pública, é privada, o que está acontecendo, que o cachorro está lá, mas não pode fazer nada porque diz que é área pública, aí o condomínio... Enfim, eles fazem uma salada com essa história de pilotis. Tem região de Brasília que os condomínios não têm nem portão, não tem nada. É igual Miami, igual os Estados Unidos. Você entra, vai entrando e acabou. Isso mesmo. Né? Não tem nem nada assim de portão, tem uma barreira ali, né? Né, você tem, por exemplo, a arquitetura da cidade de Natal, por exemplo. Né? É uma arquitetura que eu vejo como deslumbrante. Por exemplo, no bairro de Tirol, na Ponta Negra, um pouco mais para cima. Né? Não para baixo, que para baixo é muito hoteleiro, muito, né? mais para cima. O que mais? Manaus também, São Luís, né? Que você é de lá, você conhece São Luís. É uma arquitetura que eu vejo que é muito inovadora, né? Uma arquitetura bem arrojada. Né? Agora, você tem cidades, por exemplo, Florianópolis e Rio de Janeiro, que são arquiteturas antigas. Que como é que você vai remodelar tudo isso, né? Uhum. Como é que você vai administrar um condomínio que é um grudado no outro? Às vezes é um condomínio Santos do é lado. assim, Santos né? é assim. Santos é assim. Você tem um condomínio grudado no outro, ou seja, o seu vizinho de lado, na verdade, na parede do lado, é de outro condomínio. Como é que você vai conseguir conversar com ele ou com o síndico dele? Porque está tendo uma zoada lá no apartamento do lado, né? Então, tudo isso são consequências de uma evolução, né? Sem planejamento. Né? A gente vê por São Paulo, né? É uma cidade que cresce, assim, vertiginosamente, com pessoas no meio da rua morando, porque isso mesmo. É complicado. Santos também está assim. acampamento. São Paulo está um acampamento. Está um acampamento. Tá um né? acampamento. E aí surgem muitas dúvidas dos síndicos, né, para poder administrar condomínio. Uma das grandes dúvidas é com relação ao custo do condomínio, previsão orçamentária. Tem muitos síndicos que não estão aumentando o condomínio nesse ano. Esse ano, 2023, no começo do ano, Sérgio, eu não aumentei Veio o condomínio. com a pandemia, inclusive. Né? Eles congelaram, alguns congelaram, quando querem agora aumentar, estão querendo reajustar bastante, porque ficou congelado. Ficou lá 2, 3 anos parado por causa da pandemia, não aumentou e não está acompanhando, né? O que a gente fala de previsão orçamentária, Amanda, assim, muito na prática, é o seguinte: o custo de condomínio ele é um repasse dos gastos. Então o síndico tem que procurar fazer o que a gente tem de gasto para a gente dividir para todo mundo. Essa é a base para uma previsão orçamentária. Então, assim, não adianta o síndico aumentar o condomínio pelo IGPM. O IGPM, o índice do salário mínimo, aumentou nos últimos 3 anos, sei lá, vamos colocar aqui 15%, vamos reajustar o condomínio em 15%. Não. A conta de água de um condomínio
A conta de água do seu estado, por exemplo, pode ser que tenha aumentado 30%. Sim. Eu tenho prints de tela, por exemplo, da CEMIG de Minas Gerais, que em um ano aumentou 28,8%. Caramba. Então, eu tenho que acompanhar, eu tenho que dividir, né, na prática, a gente falando assim, né, na parte teórica, vamos dizer assim, né, eu tenho que pegar todas as contas do condomínio e dividir elas em despesas fixas e variáveis. Né? As despesas fixas de um condomínio é aquela de valor fixo. Não é aquela despesa que eu tenho todo mês. Né? Diferente de contabilidade de empresa com fins lucrativos, a despesa fixa é aquela que eu tenho todo mês. Então, eu tenho lá uma empresa que eu tenho água, eu tenho funcionário, eu tenho imposto, eu tenho que vender o meu produto ou serviço, pagar os impostos, gerar o lucro, né? Ter a receita, pagar os impostos e depois eu tenho a retirada líquida financeira do que sobrou. No condomínio, não. No condomínio é o seguinte, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho todas as contas ordinárias, mas se você reparar, essas contas ordinárias, elas se subdividem em duas, repetindo aqui. Contas ordinárias fixas e contas ordinárias variáveis. As fixas são aquelas que o síndico tem o poder de negociação. É a manutenção do elevador, é os honorários da administradora, é o contrato com a assessoria jurídica, é o contrato com o cara da bomba. Esses contratos eu tenho como negociar. Então, de um ano para o outro, eu posso deixar o mesmo valor. Eu posso falar, olha, teve pandemia, poxa, o cara da bomba lá vai aumentar 10%, por quê? Eu tenho como negociar. Então, essas são as despesas fixas, ou seja, de valor fixo. E outro detalhe, essas despesas, durante o ano todinho, não tem variação. Durante o ano todinho, é um contrato fechado em janeiro que eu vou pagar até dezembro. Muito raramente, depende de peças de dólar ou de alguma coisa, alguém aumenta, mas isso daí é coisa de elevador, por exemplo, mas aí você faz contrato com peça, problema da empresa de elevador. Ou mesmo se o contrato já estiver prevendo um reajuste que vai acontecer em um determinado momento, isso também já é previsionado, já é visto, pode ser negociado, enfim. Pronto. E as despesas variáveis, além de ser aquelas que eu, síndico, não tenho poder de negociação, elas podem variar todo mês. Por exemplo, água. Água, eu não tenho poder de negociação. Eu não posso chegar lá no governador do estado e falar assim, abaixa a água, com plaquinha lá na casa dele. Lá. Não até posso pode, fazer isso. né? Mas não vai dar efeito nenhum. Pode, mas não vai ser preso até às vezes. Né? Conta de luz é a mesma coisa. Não depende do síndico negociar. É goela abaixo. É o que veio, vai. Entendeu? Funcionário. Por exemplo, nós temos um problema na cidade de São Paulo e um problema na cidade de Santos. Funcionário aumenta todo mês de outubro. Né? Agora, outras cidades como... Eu estou lembrando aqui Aracaju, Manaus, que eu lembre rápido aqui, Recife, aumenta em janeiro. Virou o ano, aumenta em janeiro. Né? Porque o sindicato da categoria que vai negociar. Quer dizer, o sindicato está negociando. Tem alguns síndicos que até participam de diretoria, de algumas reuniões executivas, alguns síndicos influentes nessas cidades. Mas participa só por participar, mas o que dá o apito final ali é a negociação, é o presidente ali. Então, e dado o apito não dá mais para fazer nada. Não tem o que fazer, você tem que aumentar os funcionários naquilo que tem que aumentar. Em Santos, eu tinha a prática de todo mês de outubro aumentar o condomínio. Por quê? Porque você tem lá em janeiro, faz a previsão orçamentária, e eu já colocava na ata de janeiro que se aumentar o condomínio, se não, né, sempre tem aumento dos funcionários no mês de outubro, então no mês de outubro vai ter aumento de condomínio. Isso já era sacramentado. E é interessante isso porque existem algumas convenções, já peguei convenção de Brasília, peguei convenção de São Paulo, que ela determina qual mês vai ser feita a Assembleia de Previsão Orçamentária e Prestação de Contas. E muitas vezes essa data que está previsto ali é exatamente porque já saiu o dissídio. Sim. E muda exatamente porque depende do local em que você está, pode variar quando é que o dissídio vai sair, né? Sim. Agora, falando dessa questão das principais dúvidas, né? A gente está falando de previsão orçamentária, falamos de contas de água. E eu ouvi esses dias, queria até saber a tua opinião, porque já ouvi dizer, não, isso não existe e tal. A questão de individualização. Quais são as vantagens, que eu sei a resposta, mas eu acho que o público seria bom ouvir de você, um síndico profissional que já está há muito tempo no mercado, que acompanhou toda essa evolução, né? A obrigação recente que foi imposta pela legislação de trazer o condomínio com uma estrutura já preparada para a individualização. A individualização, no que ela ajuda os condomínios, por que ela é benquista, por que ela dá tanto problema depois que a Assembleia decide, né? O que você traz para a gente nesse tema da individualização relacionada com a previsão orçamentária? A individualização,
hoje está normal falar da água e do gás, né? Mas eu vou te dizer uma coisa que acontecia, que eu sofri muito por isso quando eu tinha minha administradora aqui em Santos. E quando eu era síndico também eu sofria. Que era na época da TV Cambrais. Não sei se vocês lembram, você não vai lembrar. No final da década de 90, você tinha lá a TV por assinatura, como se fosse a NET aí hoje, a NET, a Sky, etc. Certo. Aí o que acontecia? O pessoal em casa deve estar rindo. Nossa, TV Cambrais, meu. Quem que está assistindo isso? A Cambrais era uma TV por assinatura, que foi uma das pioneiras. Aí o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, ela dizia, olha, o condomínio tem 100 apartamentos, se 30% comprar, o valor da mensalidade vem de 60, cai para R$40 e você tem lá 110 canais. Então comprava no Groupon, aquele do Groupon. Nossa, isso. Groupon também. Groupon também já era. Nossa, também já era. Pode falar aqui à vontade que já não existe mais, né? Aí o que acontecia? Comprava os 30. Então os 30 tinha que assinar o contrato em 2 dias e tinha lá a televisão. Só que aí o que acontecia? Mandava o boleto de X reais, a Cambras cobrava um boleto só. E nós, da administradora e síndicos, tínhamos que ter um controle para cobrar dos moradores dos 30 o valor. Aí um queria um plano X, o outro Y, então cada um vinha no valor diferente. Uhum. Nunca isso batia, Amanda. Nunca isso batia. Era impressionante. E assim, aí o que acontecia? Aí você mandava desligar porque um morador estava devendo o condomínio. Então você mandava desligar a Cambrais dele. O corte, né? O corte. Aí ela cortava, para cortar era 30 dias e para ligar era 4 dias. Lógico, a pessoa quer vender o serviço, então ficar 30 dias e tal. Aí a gente cortava, a pessoa ligava reclamando, pagava o boleto, aí tinha que pagar pro rata de dia, era uma bagunça. Às vezes a Cambras mandava, a gente tinha que ficar no telefone para administrar coisa que não era comum do síndico. E eu vou confessar a vocês uma coisa, eu já cheguei a perder condomínio por causa desse caos formado por conta dessa situação de falta de controle disso, que não era culpa minha, mas impuseram na minha administradora a culpa por estar cobrando errado a Cambras dos moradores, sendo que a própria bagunça veio da TV Cambras, da sede do 0800 que você ligava lá. Então, tudo isso virou problema. Então, isso tinha que ser individualizado. Você percebe que hoje não existe mais isso. Uhum. Então, a conta de água sempre foi problema. Eu tinha aqui em Santos mesmo, tem além da Epitácio Pessoa, tem apartamento de cobertura que tem 3 coberturas, as 3 coberturas têm piscina. Era um caos quando você esvaziava 30 mil litros de água para limpar a piscina para encher de novo. Nossa. A conta de água do condomínio subia de 4 para 6.500. Lógico que eu estou falando para você de 1998, 1999, né? Então gerava uma bagunça, porque todo mundo pagava aquela conta de água, inclusive os apartamentos de baixo. Então, tinha gente que chorava quando o condomínio saía de R$500, eu estou falando em 1999, de 500 para 780. Ah, mas o mês que vem vai baixar. Eu estou falando desse mês. Né? Mas a cobertura limpou a piscina. Olha só o que se tinha, né? Então, hoje, tudo que puder individualizar tem que ser individualizado. Aliás, justo, né? Mais justo cada um pagar pelo seu consumo. Aliás, eu vou te falar até mais. Eu peguei um condomínio em São Vicente, que é de 1950... que eu participei da individualização da conta de luz dos apartamentos. Porque esse condomínio fica ali no bairro do Boa Vista, ali logo na frente do supermercado grandão que tem ali, não sei nem se é o Carrefour ali. Quando você sai da praia e entra, logo ali na primeira quadra tem um supermercado grande. Fica ali na Presidente Wilson, entre a Presidente Wilson e a linha da máquina, a antiga linha do VLT hoje. Essas coisas antigas não é comigo. Não é contigo, né? Mas beleza, quem estiver assistindo aí vai se localizar. Conclusão da história. Esse condomínio de 153 kitnets, a conta de luz vinha uma só. E aí o síndico tinha que fazer a leitura lá dos apartamentos e a conta de luz era o condomínio que cobrava de cada apartamento. Era uma medição de. E aí eu peguei esse condomínio para administrar, acho que foi em 98, e assim, estava iniciando o processo para individualizar, para cada apartamento ter um relógio de luz, que hoje é uma... E aí passou a ser uma coisa normal, né? Nas construções, e agora as pessoas estão normalizando as contas de água, que vai sair só vai vir para o condomínio aquilo que a área comum gastar de água, né? Para os funcionários, o banheiro dos funcionários, uma torneira ali para lavar o pé para voltar da praia, tal, que isso é o bom. Então, assim, a coisa boa hoje, a melhor a que se fazer é individualizar tudo que puder individualizar em condomínio, cada um pagar aquilo que ele consumiu, entendeu? E os apartamentos vazios? Né, que as pessoas acham que até hoje não tem que pagar condomínio, né? Mas o meu apartamento está vazio, não tem que pagar condomínio, não. Você não tem que pagar água, né?
porque você não consumiu a água, mas o resto, a limpeza, os impostos, os materiais de limpeza, você vai ter, porque é uma despesa comum a todos. E uma observação também nessa questão das individualizações, que quando a gente individualiza, que a gente faz a aquisição dos equipamentos, o equipamento, gente, por mais que as divisões elas sejam por frações ideais, né? Eu digo das benfeitorias, da cota condominial, por fração ideal e tal, os equipamentos de individualização é um para cada unidade. Exato. Então é um preço para cada um, é tudo igual, porque não interessa se meu apartamento é assim ou é assado, o preço do equipamento é o mesmo. Então essa é uma observação que é sempre bom ser feita aí nos momentos de individualização. E aí a gente falou já, então, olha, sobre a questão da previsão orçamentária, né? Craveiro deu as dicas principais aí para despesas fixas e variáveis. Depois nós falamos da individualização, que também tem grandes dúvidas nas mentes dos síndicos. E agora uma pergunta que acontece muito. A gente falou de corte, Craveiro. Corte de água. Qual que é teu pensamento a respeito? Porque também é uma controvérsia danada. Pode, não pode, mas vale a pena, porque desestimula a cobrança. Tu recomendas, não recomendas? Eu posso responder a minha depois, porque assim, eu faço de acordo com o condomínio. Eu vou te ser muito sincera, para mim cada condomínio tem uma realidade. Não dá para você querer pegar uma coisa e aplicar genericamente para todos os condomínios, até porque cada condomínio tem a sua convenção, tem a sua norma interna. Sim. Na verdade, eu estou aqui, pessoal, vou confessar uma coisa particular, eu sou extremamente noveleiro, né? E estamos em, né, aqui a gente está gravando aqui, estamos na novela Travessia, que o pessoal veio do Maranhão. E o sotaque dela, nossa, eu tô lembrando da novela toda hora aqui, o sotaque do Maranhão, né? Ai, mas que me legal. disseram que eu já perdi o sotaque. Não pegou nada não. Quando eu vou pra lá, falam que eu falo que nem paulista. Quando eu tô aqui em São Paulo, falam que eu falo igual carioca. Quando eu tô no Rio, ninguém sabe de onde eu sou. É complicado. ET, sou um ET. É, isso aí. É de Santos, né? Fala esticado, assim. Olha, em 2005, aqui no Canal 6, eu entreguei um apartamento, a gente fez uma primeira assembleia de implantação num condomínio que era um dos pioneiros aqui, um prédio até de 20 apartamentos. É um condomínio de 20 apartamentos, 10 andares, 2 por andar, que tinha já individualização de água, né? E aí, corta ou não corta de quem está devendo, né? Porque se não cortar, a pessoa vai estar devendo o condomínio, corta ou não corta? O que acontecia? Então, algumas situações foram ponderadas. Inclusive, a síndica, na época que eu entreguei em 2005 esse apartamento, na minha administradora, eu era administrador desse condomínio. A síndica era uma advogada na época, que foi eleita, né? E a gente debateu muito isso. Se pode, se não pode, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Chegamos a uma conclusão hoje, agora estamos em 2023, que é o seguinte: você não pode cortar a conta de água com o intuito de cobrar o devedor. Porque existem os trâmites normais para cobrar um devedor de condomínio. Você tem que constituir um advogado, você tem que entrar com processo, você tem que, né, mostrar lá a lista do que ele está devendo, você tem todos os trâmites normais, né? Então, você pode cortar água assim. A conclusão que chegamos, vários outros advogados na época estavam debatendo, desde que aprovado em assembleia, para assumir que uma coisa óbvia que as pessoas às vezes não se notam, né? Se parar para pensar, todo mundo vai entender. Que se uma pessoa não paga condomínio, todos os outros estão pagando por aquela pessoa. Exato. Então não é justo. Alguém paga a conta, né? Exato. Não tem milagre. Alguém também tem que pagar a conta, né? Então não é justo eu não pagar o condomínio, né? E as pessoas pagarem a minha conta de água individual. Então vai lá e corta. Por quê? Porque ninguém no condomínio quer pagar a conta de água do Sérgio Craveiro que está devendo o condomínio. Isso é o trâmite legal. E aí eu botei na prática algumas coisas que funcionaram. Aí quando você vai perceber em alguns processos, que você pode olhar em vários entendimentos jurídicos e jurisprudências, que o juiz pede para religar as contas de águas cortadas, você começa a perceber, pelo menos aos que eu presenciei, aos que eu vi, aos que foram consultados com advogados, que eram de palafitas, pessoas de baixíssima renda. Nunca foi de condomínio. Não conheço nenhum caso, pode ser que tenha, né? A gente nunca sabe, né? Mas água é um bem primordial, mas deixe de pagar a água total do condomínio. A empresa de água do seu estado vai lá e vai cortar. Ela vai cortar a água, né? E aí o condomínio inteiro vai ficar sem água, inclusive os moradores.
Então, assim, você pode cortar desde que aprovado em assembleia, porque não é o síndico... Isso é importante, isso é importante. O síndico vai lá, eu mando no condomínio, vai lá e corta água. Não é assim. Vai tomar uma, né? Vai tomar uma invertida, né? E aí vai tomar uma baldada de água quando voltar a água, né? E aí não é o síndico, é a assembleia. E a assembleia tem que aprovar com o intuito não de cobrar o inadimplente que está devendo, e sim com o intuito de dizer, olha, quem está pagando em dia não aceita pagar a despesa individual daquele morador. Esse é o intuito. Uhum. E aí eu vou te contar mais alguns casos. Eu vou te contar mais alguns casos que eu vi que inclusive apareceu no Fantástico. Conte-me. Teve um caso de um síndico que, muito precavido, disse o seguinte, falou, olha, eu não vou cortar a água do devedor, mas todo mundo na Assembleia aprovou para cortar a água dele. Para cortar a água, digo, do devedor, né? Aí o síndico disse o seguinte na reportagem, eu não vou cortar água, o que eu vou fazer? Eu vou lá no relógio do devedor e giro o registro para fechar toda a água. Deu 4 giros, eu volto 1. Eu não cortei a água, mas causa um desconforto. Na hora que ele for tomar banho, vai cair conta-gota ali de água, entendeu? Aí vai abrir a torneira para escovar os dentes, né? A torneira vai sair pouca água ali, vai ter que encher o copinho e sair molhando, igual camping, né? Que a gente vai escovando o dente assim, né? Então, assim, ele agiu dessa maneira. Ele disse que deu resultado. Ele falou, olha, as pessoas começaram ninguém reclamava de falta de água, porque não está faltando água, e as pessoas passaram a pagar o condomínio mais com uma frequência maior, né? Tipo assim, pô, se eu não pagar, meu fluxo da minha água vai diminuir. Então tá aí uma outra dica, eu lembro dessa reportagem, eu lembro que eu já estava ministrando o curso isso, não vou lembrar a data precisamente aqui agora, talvez calculemos uns 12 anos atrás, 2010, 2011 mais ou menos, e eu lembro disso, né? E também, aí eu já vou até lembrar de outra coisa que também muita gente pergunta, aliás não era o assunto aqui, mas eu vou falar, se pode o devedor, você pode proibir ele de usar área comum, de usar piscina. Eu ia entrar já no quarto. Por que eu lembrei disso? Por quê? Porque no Jornal Nacional, vem lá o William Bonner, agora o síndico pode tirar da área comum as pessoas que não pagam condomínio. Gente, na verdade não pode, foi um processo que aconteceu ali, né? Você não pode chegar para a pessoa que está na piscina, você está devendo condomínio, sai daqui que você está devendo condomínio. Imagina o constrangimento. Não pode, você não pode colocar o devedor em caráter vexatório, né? Exato. E naquela reportagem que eu vou te falar que foi em fevereiro de 2009, eu juro que eu esqueci a data, eu sou um cara de datas assim, mas foi em fevereiro de 2009, o síndico cortou o devedor, né? Falou que não podia entrar na biblioteca lá do condomínio, na brinquedoteca, não podia o filho não entrar na brinquedoteca nem nada. E aí o síndico foi punido, isso daí deu punição para o síndico desse condomínio. É delicado, né? É delicada essa situação. Porque você coloca o devedor em caráter vexatório. E a lei já tem a previsão do que tem que acontecer com os inadimplentes, né? Lembrando que também um jeito, assim como tem a história do vou diminuir o fluxo de água, né? E também vou aprovar em assembleia, enfim, para a questão do uso compartilhado, quando, por exemplo, é uma área que a gente tem que pagar aluguel de salão de festa para fazer festa. O que você faz? Você aprova em assembleia que esse pagamento é antecipado. Então, você só pode pagar se você usar. Melhor, você só pode usar se você pagar. Exato. E veja que situação que eu tive num condomínio em que era o inquilino, o condomínio não tinha, era antes de eu chegar, não tinha essa previsão de pagamento antecipado, né? Pro inadimplente não, geral, de modo geral. Você paga depois que você usa. E o inadimplente começou a alugar as salas de reunião, porque era um condomínio misto. E o proprietário, para não atrasar o condomínio, estava pagando até para as festas do inadimplente. Claro que, né, depois ele vai entrar com a ação e tudo, mas olha que dor de cabeça. É até o inquilino que estava usando. Sim. Então, o jeitinho que a gente dá, né, cara? E o nosso teleinternauta aqui pode estar perguntando, Sérgio, espera aí, só um pouquinho. Se coloca em caráter vexatório, se você tirar uma pessoa da piscina porque ela está devendo, ia cortar água. O problema é que cortar água está dentro da casa da pessoa, ninguém está vendo isso. A não ser que ela mesma fale, né? Sai aos ventos lá no condomínio, na área comum, falando, cortaram minha água, mas aí é problema dela, ela que está dizendo. Ela que tá não dizendo. Sou eu que estou colocando ela em caráter vexatório. Né? Ela pode se expor, eu não estou expondo ninguém. O síndico não está expondo ninguém. Agora, e tem muitas decisões que o juiz, ele fala, olha, realmente não está certo você cortar a água, mas pague em 24 horas. Isso já aconteceu comigo. Também. Ele mandou, pague em 24 horas, né? Ele também, assim,
deixou a situação um pouco... Cara, você tem que pagar a sua conta. Sim. Ele não é que ele condenou. E também tem a situação da quantidade de inadimplência. Se a tua inadimplência ela for muito, muito alta, certos riscos, a meu ver, valem a pena correr no sentido de que o pagamento da cota condominial é a receita ali do condomínio, né? Sem aquela receita ali, como é que o condomínio sobrevive? Sim, na verdade o juiz foi até... ele olhou para os dois lados, né? Olha, liga a água, né? Volta a água da pessoa, nesse teu caso, e paga em 24 horas. Por quê? Porque ele sabe que se você não pagar, tá todo mundo pagando para você. E o juiz vai entender assim, não é justo todo mundo que mora no prédio pagar água para você. Exatamente. Entendeu? Manda ligar, volta tua. Pô, foi uma situação que ele olhou para os dois lados ali, uma situação muito legal isso daí. Foi perspicaz. Foi. E uma coisa que você falou, nossa, que eu tenho falado demais, é sobre o aluguel do salão de festa. Realmente, por inúmeros motivos, Amanda, tem que pagar antecipado. Eu vou te explicar algumas coisas. Teve um caso que aconteceu no Canal 2, eu era síndico do condomínio. Eu não vou falar o nome aqui, Canal porque a gente 2 está em de Santos. Canal 2 de Santos, isso. que aqui em Santos não tem GPS, não tem Waze, não tem nada disso. Aqui é controle remoto de televisão. Aí você está no canal 1, canal 2, canal 3, você vai fazendo assim. Aí o que aconteceu? Um morador lá, tinha 3 filhas na época, 3 meninas, aí isso foi em 2002, 2013, eu tinha acabado de pegar de síndico desse condomínio grande. Aí ele falou assim, Sérgio, eu quero fazer o aniversário da minha filha, eu preciso falar contigo. Aí foi até o condomínio, eu quero fazer o aniversário da minha filha de 15 anos aqui no salão de festa do condomínio. Aí eu falei, olha, você tá em aberto com o condomínio, eu não posso te alugar o salão de festa. Aí ele falou assim, mas olha, é o seguinte, os aluguéis do salão por aí tá tudo caro, nos clubes e etc, né, nos locais de festa. A minha filha vai fazer 15 anos, ela só vai fazer 15 anos uma vez na vida dela. Ele argumentou até meia hora, ia lá e a gente conversando. Até te convencer. E aí me convenceu, eu fiquei com o coração... ele falava e eu ficava aqui só matutando o que eu tenho que falar para retrucar, para dizer que não. Aí eu com o coração também, um dia eu vou ter uma filha, eu ainda em 2002, 2013, eu lembro que eu ainda não tinha filha, né? Tenho 2 meninas lindas, hoje já adolescente. E aí e aí eu comecei a pensar, eu falei assim, bom, espera só um pouquinho. Para você fazer festa, você tá com dinheiro. Ele falou, tô com dinheiro, deixei de pagar condomínio, deixei de pagar isso, vendi meu carro. E é mesmo, ele tinha vendido o carro, deixou de pagar um monte de conta, colégio das crianças para fazer a festa da filha. Meu Deus. Esse é brasileiro. Aí eu falei, tá bom, então tá. Então você vai pagar o aluguel do salão de festa, que era o valor que a gente já tinha acordado em assembleia, né? Você vai pagar antecipado então. Ele falou, tá bom, eu vou pagar antecipado, sem problema. Aí eu liguei pra administradora, faz o boleto, pagou, no dia eu dei a chave pra ele, tá aqui ó. Pronto. Faça a sua festa. Isso aí. Ele fez a festa, aí vinha os fofoqueiros de plantão, né? Ô Sérgio, o X lá, né? Não vou falar o nome dele aqui, porque se você conhecer. Pô, tá fazendo aniversário da filha lá, tá uma bagunça lá. Até bagunça que ele diz no modo de dizer que tava rolando a festa, né? No horário permitido, tudo certinho. Pô, mas ele tá devendo condomínio, por que você alugou o salão pra ele? Eu falei, olha, ele alugou o condomínio, mas também entramos com o processo contra ele. Na verdade, ele veio me chamar, eu até achei que quando ele veio me chamar inicialmente, que era para pagar o condomínio, porque eu já sabia que o oficial de justiça já tinha notificado ele. Mas não, a gente já tinha entrado com o processo, eram 4 meses devendo condomínio, e ele, né, acabou fazendo a festa, e eu falava lá para os fofoqueiros do condomínio, todo condomínio tem um fofoqueiro, uma fofoqueira, sempre não tem jeito, né? E aí eu falei, olha, eu tô com o processo, mas ele pagou antecipado. Então, se o perigo era ele não pagar o aluguel do salão, ele já pagou. Então, qual que é? Aí todo mundo foi ficando calado, e isso me surgiu um monte de ideia. Quais as ideias que surgiram? Primeiro, eu era síndico na época, sei lá eu de quantos condomínios, mas eram bastante, e tinham casos que a pessoa alugava, reservava o salão de festa, e a outros condomínios você pagava o aluguel do salão de festa no dia 10 do mês seguinte. Então, vamos supor, o cara queria pro dia 25 lá pro aluguel do salão, ele chegava no dia 24, sexta-feira, dava uma desculpa lá, realmente algumas eram verdades, tipo assim, minha avó morreu, e a gente sabe, então, né, não vai fazer festa no dia seguinte. Mas tem muita gente agora, eu vou pro salão do clube. Né? Ele cancelava e perdia uma oportunidade de uma outra pessoa usar. Muito bom. Então, esse problema acabou, porque para reservar o espaço agora você tem que pagar antecipado. Se ele chegar no dia anterior
e falar que não quer mais, não tem problema. Ele Já fica tá com pago. crédito, a gente não devolve o dinheiro. Ele fica com crédito e pode alugar depois. Eu não quero prejudicar o morador, mas também ele não pode prejudicar todo mundo. Perfeito. Entendeu? Ele bloqueou aquele momento ali, o salão. Ninguém vai acabar mais usando Ou de até última hora. mesmo assim, olha, a antecedência foi muito próxima, não deu para outra pessoa usar, então Exatamente. perdeu Como ele crédito. já pagou, ele fica com crédito para outro. Então não corre. E outra coisa que acontecia, ele estava com o condomínio em dia, por exemplo, hoje, dia 10 de maio. Ele estava com o condomínio em dia querendo alugar para o dia 25. Aí, eu só vou colocar para 10 de junho o aluguel do salão de festa lá, R$150. Ele não pagava. Sabe por quê? Qual era a alegação dele? Ô Sérgio, pô, minhas primas trouxeram os namorados, aí a festa encheu, gastei mais, tinha uma previsão de 2.000, gastei 3.500 na festa, tô meio sem grana, segura o condomínio aí que eu já pago para você daqui a um mês. Então, quer dizer, você corria o risco de, mesmo estando em dia no momento da locação, da pessoa não pagar o aluguel no mês seguinte junto com o condomínio. Verdade. Então, esse problema também acabou. Ou Muito seja, bom. paga e depois... Muito bom. Primeiro ele faz uma pré-reserva, a data fica lá, aí gera o boleto, né? O sistema hoje, vários sistemas aí geram o boleto individual, ele paga, pagou, está reservado definitivamente. Boleto individual, que fique claro, Boleto né? individual, não vai jogar na despesa do condomínio. A mesma coisa com multa, né? Mesma coisa com multa vamos por para as infração. próximas dúvidas daqui a pouco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Exatamente. é isso aí. Né? Eu digo assim, quando a gente manda uma multa para o morador, é porque a gente já tem um problema. Se a gente botar dentro das custas do próprio condomínio do mês, corre o risco de ele não pagar. Aí a gente está com dois problemas. É verdade. Se ele não pagar a multa porque está com raiva, aquela coisa toda que acontece, pelo menos eu continuo com um problema, né? Eu não crio outro, entendeu? E vou te falar que eu até, às vezes, me surpreendo a quantidade de administradoras que até hoje emitem o valor da multa junto com a cota condominial ordinária. Eu acho incrível, cara. É porque essa uma coisa desculpa, tão Amanda, básica que a gente já vem falando e as pessoas não entendem. Gente, a pessoa que toma a multa, ela pode querer impugnar. Se ela impugnar, dependendo da sua convenção, inclusive, pode ter um efeito suspensivo. Vai para a Assembleia, né? Aquele boleto fica com efeito suspensivo até a Assembleia ratificar. Isso vai depender da convenção, se ela vai dar o efeito suspensivo ou não. Senão ele paga e na Assembleia vai ser ratificado para posterior cobrança. E ele não pode ser compelido a pagar a multa só porque está no mesmo boleto da cota ordinária. Então, precisa ser boleto separado, né, Carlos? Exato. E tem outro detalhe. Isso aí que você falou é uma verdade, mas tem outro detalhe. O cara é pagador assíduo do condomínio em dia lá há 6, 7 anos. Ele recebeu uma multa porque o filho dele cresceu, fez alguma bagunça lá no condomínio. Aí o que acontece? Você deixa de receber o condomínio do cara? Pra quê? Recebe o condomínio dele. Você precisa de dinheiro para pagar as contas ordinárias, água, luz, telefone. Faz diferença. Isso Hoje, 1, 2, 3 condomínios que você deixa de receber, dá uma diferença danada no caixa. Né? Tá todo mundo querendo receber condomínio, você tá fazendo de tudo para não, de uma situação para não receber. Eu digo que o risco da pessoa pagar o condomínio é alto, e o risco dela não pagar também é alto. É 50% para um lado e 50% para o outro. Né? E esse argumento, a gente manda junto, que é para pessoa forçar a pessoa a pagar. Tá, ela paga se ela quiser. Exato. É complicado, né? E tem outra pergunta, outra situação envolvendo a questão do salão de festas, que é a questão da taxa de limpeza, que o pessoal pergunta muito aqui. Que é se tem que ter taxa de limpeza, que a limpeza quem é que paga, é o condomínio. O que tu costumas aí pensar a respeito disso? Que a gente vê que as tuas falas são de pessoas, de gente que tem muita experiência. Você consegue analisar todos os lados de uma situação, né? O que engrandece muito quem tá assistindo a gente em casa. Ah, que isso, mano. Obrigado. Na verdade, assim, você tem que saber monitorar, né? Eu tinha vários condomínios nessa situação. Eu tinha um condomínio grande que tinha 2 pessoas da faxina. Então, para aliviar esse problema, o que a gente fazia? Uma vinha trabalhar sábado de manhã e a outra ficava de folga sábado. A que ficava de folga sábado vinha domingo de manhã para fazer a faxina da limpeza do sábado à noite do salão de festa. Então, se você tiver ali 2 pessoas na faxina, você pode fazer um final de semana sim, um final de semana não, trocar as pessoas da faxina na folga e na vinda, na folga e na vinda. Tá? Então, isso é uma saída para, dependendo da estrutura do condomínio, você ter 2 pessoas na faxina. Se você só tiver uma pessoa na faxina, aí no sábado à noite tem uma festa, e no domingo do churrasco, na hora do almoço, tem outra, nas 8 horas da manhã o salão tem que estar pronto. Aí, infelizmente, você tem que pedir para alguém vir fazer a faxina de fora, porque a pessoa que pagou a faxina não vai fazer, e pagar uma hora extra, pagar um adicional noturno para alguém. A pessoa que pagou o aluguel do salão, que você está falando, não vai fazer a faxina. Exatamente. A pessoa que pagou o aluguel do salão ela não vai fazer a faxina, obviamente. Ela pagou pela faxina, né? Ela pagou pela taxa de limpeza, vamos dizer. E aí, no domingo, às 7 da manhã, às 8 da manhã,
alguém do prédio, né, o faxineiro do condomínio, que já saiu no sábado ao meio-dia, que ele trabalha no sábado meio período, ele vai ter que voltar no domingo às 7 da manhã, fazer uma faxina no condomínio até às 9, para entregar a chave para o novo morador que vai fazer o churrasco ao meio-dia. E ainda tem uma complicação, que são os condomínios que não cobram para usar o salão. Ou seja, quando o condomínio não paga, alguém vai ter que... Aí vai ter que chamar... todo condomínio tem alguém da limpeza. O condomínio, para ter um salão de festa, tem alguém da limpeza. É essa pessoa que vai vir limpar. Aí você paga uma hora extra, paga um domingo trabalhado, não tem o que fazer, está incluído nessa taxa da limpeza. Você recebeu essa taxa de limpeza para isso. Né? Exatamente para isso. E o mais importante da taxa do uso do salão de festa, né? Quando eu digo você recebeu, eu digo o condomínio recebeu para o síndico administrar essa taxa da limpeza exatamente na hora extra e no domingo trabalhado. Mas uma coisa do uso do salão de festa, fazer um fundo separado, isso é importante. Então você tem lá um fundo salão de festa, porque a receita que entra lá dos aluguéis do salão vem para o fundo do salão de festa. Vai chegar lá um tempo que você vai ter lá 3 mil, 4 mil reais, então você manda pintar o salão. Porque quem pinta o salão é quem usa. E você sabe muito bem que não é todo mundo que usa o salão de festa que mora no seu condomínio. Não é todo mundo. Então, se eu nunca usei meu salão de festa, moro lá há 6 anos e o síndico resolve pintar o salão de festa, eu, Sérgio, faço um escândalo, mas eu não pago essa pintura do salão de festa. Eu nunca usei. Se tem uma taxa lá de R$150, o síndico tem que guardar e administrar esse dinheiro e daqui a 6 anos, sei lá, 5 anos, 4 anos, 3 anos, eu estou colocando aqui datas fictícias. Tem que ter, tenho no fundo aqui R$5.000. A receita da locação do salão de festas, por quem usa o salão de festas, é revertida na manutenção daquela própria área. Exatamente. Perfeito. Na pintura, exatamente. Perfeito, perfeito. Né? Então você tem que administrar tudo isso, né? Então hoje você pega muitos síndicos aí, pelo fundo do salão de festa e joga na despesa ordinária, joga lá no meio de tudo lá. Vai ficar na conta corrente, lógico, você vai entrar com a conta corrente com esse dinheiro, mas aí você aplica num fundo separado, fundo DI, 30 dias aí que tem aí nos bancos aí, né? Fundo salão de festa. Ah, mas só R$100? Eles aplicam R$100. E dentro dessa lógica tem a mesma lógica com a questão das multas, que é a pessoa foi multada porque ela está utilizando... Exemplo, gente, acontece demais. As pessoas vão andar de bicicleta dentro da área de beach tênis, da área da quadra poliesportiva. O chão da quadra poliesportiva não é para ficar andando de skate. A rodinha de skate danifica a pintura. Sim. O pneu da bicicleta também danifica. E às vezes tem aquela criançada que bate com o skate, né? Na grade, a grade começa a romper. E aí tem a multa às crianças. E essas multas, não sei se você pensa igual. Sim. O pessoal, a gente sempre orienta muito que essas multas dessas áreas sejam usadas em prol do benefício daquelas áreas. Não tenha dúvida, é para isso. Porque se você usou inadequadamente aquele espaço ali, sinal de que ele vai se deteriorar com maior facilidade, né, Craveiro? Como exemplo aqui, doutora Amanda, por favor, me corrija se eu estiver errado. Por que uma pessoa que às vezes é presa em flagrante num atropelamento, né, ela paga uma fiança para ser liberada? Exatamente para repor aquela família que ela atropelou alguém que foi para o hospital, né, que aquela pessoa deixou de trabalhar, sei lá, uma semana, 15 dias porque está hospitalizada, que foi atropelada, para repassar o valor para aquela família. Mas é isso que acontece. Então, exatamente a multa por algum prejuízo que você deu é exatamente para reparar aquele dano. E assim, eu gosto muito eu queria muito dar uma dica para os síndicos, que está acontecendo bastante. A gente tem feito vários pequenos eventos, né? O café com síndico, o café condominial, o café com a presença dos síndicos é importante. E esses eventos têm ajudado os síndicos, e aí também já entra o CONASE, né, obviamente com uma pegada maior, eu chamo a atenção para algumas coisas. Né? Eu era síndico de 20 condomínios em 1999, eu era síndico de 20 condomínios, mas... Gente, comecei a tossir muito aqui. Meu marido, água, por favor. Deixa aqui uma água. Por favor, também aqui, ó. Para mim e pro Craveiro aqui, ó. Que o ar-condicionado aqui tá pegando. Diga lá, Craveiro, continua. Aí o que aconteceu? O papo tá bom aqui, meu. A gente tá falando demais aqui. Obrigado, querido. Aí o que aconteceu? Agora eu perdi. O que era mesmo que eu tava falando? Putz, Craveiro, agora eu não sei. Da participação dos síndicos nos eventos. A participação dos síndicos nos eventos. Era isso. Antigamente, em 99, 2000, quando não tinha nenhum evento de condomínio, eu era síndico de 20 condomínios. E assim, eu ficava que nem louco. Eu tinha um celular que só tinha SMS.
Caramba. Eu não síndico, imagino a vida sem WhatsApp. Eu era síndico na época do bip, que você colocava na cintura aqui, aqueles Sim. bip aqui, né? Bip, 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 aí você via recado, né? Aí você tinha que ligar pra central, manda um recado no bip, aí ia pra bip da outra pessoa. E assim, eu era síndico, sei lá, de quantos aí, eu tinha já administradora, mas o que acontecia nessa época, né? Você não tinha tecnologia, você não tinha nada para te ajudar. Era síndico na raça mesmo, né? Hoje, esses síndicos conseguem ser síndico de 20 condomínios e sozinhos, 40 condomínios. Hoje você vê um monte de gente aí, tem gente que tem 100 condomínios, tem gente, lógico, tem gente para me ajudar, tem gente ali que fica fazendo uma parte mais ali, né, administrativa, uma parte mais burocrática, né? Mas, querido, obrigado, viu? Mas o que acontece? Esses eventos, eles vêm trazer conteúdo de informação que ajuda o síndico e produtos novos, produtos tecnológicos, para ajudar o síndico a ter mais conforto, tanto para atender os clientes que já tem, quanto para ganhar outros. Eu tenho casos, por exemplo, que síndico chega e fala assim, Sérgio, eu estava indo para uma assembleia para me apresentar, era 6h30 da tarde, eu tive que abandonar esse caso, né, não me apresentar num cliente, para ir exatamente num condomínio para salvar um problema de uma água, por exemplo, que estava lá, que a bomba quebrou. Né? Ou seja, hoje tem produtos, né? Aí eu já falo da Aditronic, por exemplo, que é uma empresa aí que é parceira, né? Me permita falar dessa empresa, Amanda. Claro. Ela tem o quê? Ela tem um produto que, sei lá, os condomínios hoje tem 2 bombas na maioria deles, né? Então queimou a bomba 1 parou por algum problema, a bomba 2 já liga automático. Você não precisa ir lá no condomínio fazer no manual, você não precisa ir no condomínio para atender o condomínio, socorrer o condomínio. Então você vai para a sua assembleia, né? Com a cabeça zerada, com a cabeça tranquila, para captar mais um cliente. Então, hoje tem muitos produtos, mercadinho dentro de condomínio está uma febre. Você precisa criar situações para ajudar o povo que você é líder, né? Lá na época da filosofia antiga, você tinha lá os líderes, né? 384 a.C., quando nasceu Sócrates, né? Platão, Aristóteles, a galera toda, né? Todos eles eram os líderes romanos, né? Na época da Roma antiga. Então, você é líder hoje, você é um líder condominial, as pessoas votaram em você para uma gestão de transparência, uma gestão de liderança. Então, aproveite isso e faça disso uma troca com o seu povo que votou essa confiança em você. Quando você ganha, aí falando um pouco de política, né? O político, ele agradece lá os 2.500 votos que teve, porque um voto de uma pessoa em você é uma coisa grandiosa. Quando você é síndico, que você teve lá 20 votos a favor seu e 17 contra, você tem que agradecer a todo mundo sempre, né? O voto de uma pessoa em você é muito grandioso. Né? E você tem que retribuir isso com carinho, com situações onde você facilite a vida do condômino, né? Então você tem aí inúmeras situações, né, que você pode hoje, com a tecnologia, atender os condomínios, né? Valorizar o patrimônio, valorizar a gestão, né? E a gente vai apresentar isso agora no Conase, 19 e 20 de maio, a 5ª edição do Conase, 19 e 20 de maio, né? QR Code. Vai ter o QR Code aqui já para vocês. Estarei lá no dia 20, dia 20, gente. a Amanda vai estar lá com a gente dia 20 de manhã, falando Isso sobre pessoas com deficiência, autismo no condomínio, né? Isso mesmo. Eu acho que é importante os síndicos se antenarem a isso. Isso está uma crescente nos condomínios, né? São pessoas especiais, pessoas que precisam de atenção especial. O síndico tem que estar atento a isso, lógico, com a ajuda dos moradores, né? Com os tutores, com os pais dessas pessoas que precisam de atenção especial. Então a Amanda vai estar lá falando sobre isso, né? Isso mesmo. De manhã. Né? E já tá o QR Code aí na tela, gente. Eu estarei lá no dia 20, às 9h40 da manhã. Se inscrevam, tá? Pra gente se encontrar. Vou dizer que ano passado nós estávamos lá com o Sindiflix e, cara, foi fenomenal, Craveiro. Aquele evento ficou guardado no meu coração pra sempre. Teu stand tinha pipoca lá, o pessoal parava direto lá. Foi muito o legal. primeiro evento. Quem conhece a pipoca do Sindiflix, porque é famoso, o cheirinho da pipoca do Sindiflix tem um cheiro que é... Nossa, não é qualquer, contamina pro bem o ambiente. Foi um evento de grandes revoluções ali. Foi. O nosso querido amigo Tertô estava conosco ainda. O Tertô foi no evento, foi dar um abraço nas pessoas, né? Foi te prestigiar. O Tertô que ainda tá deixando aí bastante saudade na gente. E, cara, não tem como vocês perderem, porque além desses conteúdos, são pessoas renomadas do mercado, pessoas com credibilidade, que vão trazer essas dicas práticas do dia a dia.
São dicas para resolver as tuas vivências em condomínio. E fora isso, tem essa rede de apoio. Quando você está com um problema, às vezes, né, é um outro síndico que vai te ajudar, é um síndico que tem um lado técnico da engenharia mais sobressaltado, mais sobressalente, ou que tem o jurídico também mais sobressalente. Essa rede de apoio que você constrói nos eventos é muito interessante para a melhoria da tua gestão. Então, esteja lá conosco no dia 20 e depois do dia 20 eu irei primeiro para Salvador. Vou para Salvador, vou conhecer aí o pessoal de Salvador, vou estar com o, de repente, síndico, né? Nosso amigo Sérgio Gouveia e a doutora Larissa Alves, vou gravar um programa com eles e de lá eu vou para Recife. Vou para Recife, vou para o congresso aí da Edilma, que também vai ter bastante gente boa lá, então... Dia 20 e 27 estaremos com esses dois eventos. 20 em São Paulo com Craveiro, 27 lá em Recife, que eu espero o pessoal. O QR Code tem um desconto aí, pessoal, para vocês aí, tá aí na tela aí, ó, tá? Outro detalhe também... O cupom do Sindiflix tá aí no QR Code, é isso? De 5%. De 5%. Isso aí. A produção tá avisando. 5%. E Craveiro, ó, gente, fica aí de olho, hein? E Craveiro, a gente tava falando da questão aí do salão de festa, tem uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, que é sobre checklist, entrada e saída. Se tem alguma situação que tu passas para treinamento de equipe, para ver o que aconteceu, notificação. Como que é esse procedimento do aluguel? Estou te falando porque, cara, o que tem de perguntas quando a gente faz aqui nos nossos vídeos, e sempre são sobre os detalhes do dia a dia, sabe? Você diz checklist da locação de imóvel? Quando a pessoa vai alugar o salão de festa, que ela vai ver, olha, o fogão tá funcionando, a cadeira tá funcionando, a mesa tá... Aí quando volta, né, já aconteceu de a pintura lá, a pessoa foi pregando com durex. As bolas de gás ali da festa. Putz, na hora que tirou, e a pintura? Como é que fica para limpar, né? Tem que fazer checklist, a contagem das cadeiras. Teve caso que já subiu cadeira. Foi na festa anterior porque não contaram. Então tem lá 30 cadeiras, tem que contar a quantidade de cadeiras. Quebra quadro, quebra... Exato. Na verdade tem que ter um formulário já com tudo isso, pequenininho, bonitinho ali, feito até por uma programação para poder caber, né, dentro da folha. Às vezes tem salão de festa que parece um salão de festa mesmo de evento grande, assim, sabe? Esses buffet que você vê por fora aí. Tem bastante coisa, a quantidade de talheres e tal. Né? Tem que ter, porque isso é patrimônio do condomínio, né? Isso é patrimônio de todo mundo. Todo mundo pagou para ter ali o garfo, a faca, né? A geladeira em bom estado, fogão em bom estado, tudo ali, um forno micro-ondas, né? A pintura. Então tem que fazer teste, né? Para ter certeza de que tudo foi entregue da forma devida. Exatamente. Se não gente, se não tem que cobrar, entendeu? Não tem que ficar fazendo amizade com o condômino para pagar a conta dele. Amigo que é amigo não pede de você o que você não pode dar, né, amigo síndico? Então, assim, quebrou, vai ter que pagar. Exatamente. Né? E vai ter que pagar sempre com a situação. Vou comprar da onde? Também não vai comprar as coisas sem garantia para pagar mais barato. Tem que pagar pegar uma coisa da mesma qualidade da que foi danificada. Gente, eu queria perguntar tanta coisa para Craveiro, eu queria falar de procuração, mas o Marcos Vinícius já tá me buzinando ali. Foi tão rápido. Mas eu vou voltar, eu quero voltar. Gente, foi tão rápido, eu não senti esse programa hoje. Já tô me convidando. Passou rápido, né? Websérie Craveiro. Websérie Craveiro, isso Série aí. 1. Eu vou fazer uma última pergunta para ele, só. Não pode? Tá bom, Craveiro, você vai voltar aqui pra gente falar sobre contrato de síndico. Beleza. Se pode, né, o que você sugere de colocar. E também pra gente falar sobre procurações. Craveiro já tá convidado pra gente Uma outra coisa que eu quero falar isso. também que tá dando problema é o imóvel de locação, quando você devolve o imóvel, que a pessoa faz a vistoria no imóvel, tem que fazer a vistoria no condomínio também. O inquilino tem que devolver o condomínio como pegou, a parte da área comum. Não só o imóvel dele, né? O consumo de água, as mãos nas paredes ali dos corredores dos elevadores, tudo isso tem que ficar constando também. Isso daí é uma coisa que tá pegando para capar nos condomínios também. Mas a gente pode fazer uma série Sindiflix com Sérgio Craveiro, olha que legal. Ai, vou amar! Vou amar, gente. Então já vamos gravar. E para vocês que estão aí na telinha, nossos internautas, Craveiro, vamos ter que nos despedirmos aqui do pessoal. Um brinde a você. Um brinde a todo mundo. Gratidão pela obrigado, sua pessoal. participação sempre. Cara, esse cara me ensina pra caramba, meu. Que isso. A gente aprende com como vocês ser todos. humano e como advogado. O cara é fera.
E aí, suas saudações finais para esse pessoal aí que te adora. Obrigado a você que é assinante aí do Sindiflix, a você que é teleinternauta aí do YouTube, do Sindiflix. Obrigado aí por toda a tua audiência. Obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa hora, muito rica, viu? A sua assistência aqui, a sua presença aqui com a gente. Obrigado mesmo e vamos ter mais. A gente está aqui para trazer conteúdo, trazer coisa nova, né? E eu quero também terminar agradecendo aqui já de antemão todos os palestrantes do Quinto CONASE também, que sempre estudaram, sempre, né? A Amanda está aqui e todos os outros tantos palestrantes excelentes de todo o Brasil, estão vindo de fora, exatamente para trazer conteúdo para você, conteúdo riquíssimo aí, né? São colegas de trabalho, colegas do mercado condominial, e quem ganha somos todos nós e os moradores do seu condomínio também. Isso aí, gente. E eu me prometi que eu ia sempre começar os programas falando que data que eu tô gravando o programa. Porque no futuro não quero que as informações que a gente passe fiquem desatualizadas. Então, nós estamos gravando esse programa no dia 5 de maio. Vai ao ar para você no sábado posterior. Se você estiver vendo essa gravação depois, atente-se a essa data, porque as coisas se renovam e a gente está aqui sempre para manter as informações atualizadas no www.sindiflix.com.br. Inscreva-se no canal, inscreva-se na notificação. Craveiro, últimas palavras é com você. 5 de maio de 2023, porque pode ser que você esteja em 2038 vendo esse vídeo e a gente vai estar aqui. Abraço, até próximo sábado que a tosse voltou. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.